Bom, gente, hoje é quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. Antônio Melo, vou começar por aqui. Na verdade, hoje eu queria fazer uma sugestão de pauta, né? Eu queria ser o pauteiro, porque o Globo publicou essa matéria aqui. Muito boa, aliás, a matéria. Os repórteres fazem um balanço econômico recente do Brasil, falando da queda da extrema pobreza, da miséria, do aumento do emprego, né? Mas eles observam isso aqui, olha. A desigualdade não se alterou recentemente. O índice de Gini, indicador que mede a desigualdade de renda, que vai de 0 a 1, quanto maior é pior, se manteve estacionado em 0,518 entre 2022 e 2023. E aí, eles foram ouvir os especialistas, acabaram não se explicando direito, né? Por que o Brasil não distribui renda, mas a gente sabe. Se eles quisessem saber por que o Brasil não distribui renda, seria muito importante eles olharem os próprios editoriais do jornal o Globo, que prega alta de juros, que prega corte de benefícios e que condena a recente decisão de concessão de isenção ao imposto de renda de até R$ 5.000. Então, para procurar as razões pelas quais o Brasil, junto com a Estônia e com a Letônia, são dois países do Báltico. Se você considerar na OCDE, a Organização dos Países Europeus, né, de Desenvolvimento Econômico, são apenas dois países do Báltico, que acho que são Letônia e Estônia, que não cobram, não taxam os dividendos. E o Brasil é um dos. São 3 ou 4 países do mundo que não taxam os ganhos de capital. Então não precisa procurar muito. Por que o Brasil não distribui renda? Não precisa ouvir especialista. E aí eu vou dar uma sugestão de pauta para eles. Vocês querem saber também por que o Brasil não distribui renda? Porque pouca renda fica no Brasil. O Brasil não tem soberania. Olha a Lei Candir. Lei Candir que entrou em vigor em 1º de novembro de 1996. É a lei que isenta de ICMS os produtos primários e semi-elaborados, que é o que o Brasil exporta. Então, o Brasil exporta minério de ferro que não paga ICMS. Por que essa lei Candir foi colocada em vigor? Ela acompanhou a privatização da Vale, foi para beneficiar as exportações da Vale do Rio Doce. Então é muito fácil descobrir por que é que essa renda não é distribuída no Brasil, porque também não fica a renda no Brasil. A Lei Candir já nos custou bilhões de reais. Olha um cálculo aqui, Antônio Melo, feito no Pará. O estado do Pará, nos primeiros 16 anos de vigência da Lei Candir, perdeu 20 bilhões em arrecadação de ICMS. E outro, que é aqui do lado direito, aí é Carajás. Né? E Minas Gerais, que é o estado que mais perdeu, até 2020 havia perdido 135 bilhões de reais em arrecadação. Então, se o dinheiro não fica, as prefeituras, os estados, as prefeituras não têm dinheiro para fazer investimento, para criar emprego. Então, não é um grande mistério por que o Brasil... porque não taxa os milionários, porque não tem taxação, o imposto sobre a terra é baixíssimo. É só olhar os editoriais do Globo que eles vão descobrir muito fácil. E sobre aqui a Lei Candir, que ninguém mexe, porque é a Vale que ganha dinheiro com ela. Vale que está na mão do Bradesco, do Bradesco e de investidores internacionais. E o nosso grande jornalista, Lúcio Flávio Pinto, jornalista maravilhoso, esse cálculo que ele fez
né? Ele fez o cálculo sobre Canaã dos Carajás, que é a cidade onde está essa reserva mineral maravilhosa. E ele fez esse cálculo lembrando, né? Eu recuperei, que eu comprei tudo do Lúcio Flávio Pinto, os livros, aí, os artigos, os jornais, quando estive na última vez em Belém. Então, em Canaã dos Carajás, ela recebeu de royalties em 2016 20 milhões de reais. 20 milhões de reais ela recebeu de royalties. Sendo que naquela época, Carajás estava completando 50 anos. E o Lúcio Flávio Pinto calculou que a receita só do minério de ferro dobraria para 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais de receita de ferro, 20 milhões de reais dados à Prefeitura de Canaã. É por isso que você vai lá ver qual é o IDH. Canaã dos Carajás, que é a sede da... Deveria ser uma das cidades mais bem arrumadinhas do Brasil, de altíssimo IDH, com a renda. Então, é a mesma coisa que eu testemunhei pessoalmente em Serra Leoa, viu? Quando fui para Serra Leoa, Antônio Melo, eu fui visitar a mina de diamantes que havia sido visitada pela Rainha Elizabeth, ela ganhou um diamante. E aí eu fui lá e tinha uns... A mina já estava abandonada, os ingleses, britânicos tinham tirado bilhões de lá, e aí eu fui assim, na vizinhança da mina não tinha esgoto. Então é simples para vocês, viu? Saníssima, eu respondo a você amanhã. Que livro é esse? São vários livros, os livros do Lúcio Flávio. Eles estão aqui, eu vou pegá-los e mostrar para vocês, mas se vocês quiserem entender do Pará e do assalto a que o Brasil é submetido diariamente, em Carajás, vocês têm que ler os livros do Lúcio Flávio, hein? São impressionantes. E é isso. IDH hoje de Canaã dos Carajás é médio. É uma cidade, vocês podem ver, não é uma cidade luxuosa, uma cidade onde tem pobreza, né? E ao lado onde fica a maior reserva mineral do planeta. Então, gente, como diz aqui a Maria Sá Xavier, não assisto. Isso é a prolongação do colonialismo. É isso aí, a prolongação do colonialismo. E aí o pessoal do Globo, para esses jornalistas, que não vou criticá-los aqui pessoalmente, que não faz sentido, mas enfim, não precisa de procurar muito para entender por que o Brasil não distribui renda, porque a maior parte da renda vai embora. O Brasil exporta a renda em água, que vai dentro dos alimentos, exporta, né? E não tem soberania, e, portanto, um país sem soberania tem muita dificuldade para segurar a renda e distribuí-la dentro do país, para não dizer o comportamento dessa elite porca brasileira que quer tudo para si e nada para os outros. É isso aí, Melo. É muito bem lembrado, o Azenha, e principalmente fazendo essa relação com a hipocrisia do Globo, que o meu tema também hoje não trouxe nem imagens, porque eu já mostrei imagens sobre isso ontem, anteontem, vou ficar chovendo no molhado aqui, e eu queria que as pessoas fizessem uma reflexão. O que está no noticiário hoje no Brasil, como teve ontem e anteontem, foram a polícia de São Paulo, a polícia do governador Tarcísio. E eu quero fazer a conversa hoje sobre isso, porque o Globo, por exemplo, que está chocado, está lá no Jornal Nacional, está lá no noticiário, e a Folha também, todos eles têm um candidato a presidente da República em 2026, como nós já... E o candidato, coincidentemente, é o mesmo governador de São Paulo, Tarcísio. Então, a minha reflexão é sobre isso. As escolhas que as pessoas fazem têm consequências. Então, por exemplo, eu me lembro de uma palestra que o filósofo que foi muito na moda, e hoje em dia está praticamente esquecido, Jean-Paul Sartre,
quando acusavam o existencialismo de não ser um humanismo, ele fez uma palestra lá e tal. E, no meio da palestra, ele dizia sobre a responsabilidade das nossas ações. E ele fala que a gente decide mesmo quando a gente aparentemente não está decidindo. Aí ele cita o exemplo de uma jovem que teria ficado grávida e ela está naquela dúvida do que fazer com aquela gravidez que não era desejada. Aí ele cita, ela pegou e foi procurar um padre para se aconselhar. E ele cita isso. Quando ela procurou um padre, ela já decidiu, ela já fez a escolha. Então, não foi ali, ela sabia que um padre católico não ia virar para ela e falar aborta. Ela já foi ali com uma escolha feita. Então, eu quero que as pessoas aproveitem esse momento da violência, que está falando tanto em violência aí, prossegue. Hoje teve uma senhora agredida, isso prossegue. Que as pessoas lembrem disso. Quando votaram no Tarcísio, uma das coisas que o paulista cultiva é um preconceito, entre aspas, uma zoação com o carioca. O carioca é vagabundo, o carioca é isso, o carioca é aquilo. E, no entanto, eles elegeram um carioca. Não é? E um carioca que veio de um governo negacionista, não é? Um governo violento, e eles botaram esse camarada lá. E botaram o Tarcísio lá, foi uma escolha. Esperavam o quê? Esperavam o quê? Se era um sujeito identificado com o Bolsonaro. Aí o Tarcísio assume o governo e nomeia secretário de Segurança um sujeito que foi expulso da rota por excesso de letalidade, por matar muito. Um sujeito que deu declaração de que quem mata menos de 3 pessoas em 5 anos de serviço não serve para trabalhar na polícia, não está trabalhando, não está mostrando serviço. Ele se orgulha das mortes que ele cometeu, que ele acha que é isso, que é o confronto, que o que resolve é o confronto. Aí a gente linka isso com as declarações do Tarcísio de que o modelo de polícia do Haiti com o modelo de polícia de São Paulo. E a gente se liga que ele era capitão, e a gente linka isso com o vídeo da Marinha, e aí a gente fecha o circuito, porque a gente vê que é exatamente isso que eles pensam. A sociedade, a polícia e as nossas forças armadas, eles não nos veem como eles têm que partir para o confronto com a gente. Nós não somos os que lhes pagam o salário, a farda, as armas e os carros. Nós somos o alvo. Nós é que fiquemos no nosso lugarzinho, nos conformemos com a situação. Ou então, eles vêm para o confronto. Quando a pessoa elege uma pessoa que diz que vai confrontar e bota uma pessoa dessa no comando da segurança, está escolhendo exatamente isso. Quando você nomeia para secretário de segurança um sujeito que foi expulso da rota por matar demais, você está falando o quê? Que vai partir. E aí, o que acontece? Você pega o índice de violência em São Paulo, que estava caindo até 2022, volta a subir no governo Tarcísio em 2023 e agora, em 2024, explode. Então, fica claro que aquela escolha lá atrás está trazendo isso aqui. E mais, hoje, o Globo, a Folha, o Estadão,
toda a mídia comercial apoia, o mercado, todos eles apoiam Tarcísio 2026. Então, é isso que eles querem levar para lá, no lugar do Lula. E aí, depois, não adianta reclamar quando a pessoa fala: mas olha só a violência como está. Olha, é aquilo que acontece. No início, eles pegam os comunistas, depois eles pegam os outros, depois eles chegam em você, meu amigo. Um dia chega você. Não tenha dúvida. Chega uma pessoa conhecida sua, porque nós não somos tratados por essas pessoas, pelas nossas forças armadas e pelas polícias militares, como cidadãos. Nós somos tratados como subalternos deles. Um soldado, ele se acha no direito de se dirigir a você de uma maneira altiva, que você abaixa a cabeça, fale baixo, entendeu? E não conteste nada do que ele esteja fazendo, porque eles se acham superiores. É aquilo que a Marinha colocou no vídeo. Nós somos uns folgados, eles estão dando a vida por nós. É o que o Tarcísio falou um dia: na polícia não tem bandido. Como não tem bandido? Claro que tem bandido, em tudo que é lugar tem bandido. Em tudo que é lugar tem bandido. Vai me dizer que não tem policial levando dinheiro? Que não tem policial levando dinheiro de traficante? Como é que ele diz que não tem bandido? Não tem como conversar. Então, é aquilo. Eles já saem para enfrentar os inimigos. Quem são os inimigos? Somos nós. Todos nós somos suspeitos. Somos suspeitos. Então, se você escolhe um governador, se você escolhe um presidente da República para resolver o problema do país à bala, não pode reclamar depois que a violência está no meio da rua. A questão do Brasil é muito maior. A violência, tanto da polícia quanto dos traficantes e tudo, é em função de uma solução geral para o país. Não é um conflito de, não, tem que ser uma polícia mais dura, a lei tem que ser mais dura, a lei tem que ser mais firme, como as pessoas falam. Uma vez eu mostrei aqui, eu trabalhei na Secretaria da Benedita da Silva aqui durante o governo do Sérgio Cabral, fui diretor de comunicação dela, e nós pegamos índices dos jovens infratores. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. A imensa maioria deles não tinha completado o primeiro grau. 60% eram analfabetos, as famílias desestruturadas, ninguém tinha nada. Daquilo dali vai sair o quê? Se nós não oferecemos, se o que nós oferecemos a ele é polícia, se o que nós oferecemos a ele é mais repressão, em vez de ser uma possibilidade de futuro. Por isso é que uma pessoa como Pablo Marçal acaba conseguindo que os jovens, porque ele pelo menos vira para o jovem e fala assim: você vai ficar rico. Vai ficar aquela ilusão durante uns 3 ou 4 anos, quando ele não conseguir, ele vai tentar ficar rico de um jeito fácil também, que ele pensava que ia ficar, de outra forma. E aí cai na criminalidade de novo. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Quando se faz uma escolha pela violência, você vai ter violência. E é isso que a gente está vendo em São Paulo hoje, e é isso que o Globo, a Folha e o Estadão estão defendendo para o Brasil daqui a 2 anos, com o Tarcísio candidato. Ou você acha que agora ele vai botar o padre Júlio Lancelotti como ministro da Justiça? É isso que eu queria falar hoje. A Lara Artemisia lembra que concordo com você, Melo. A indignação de O Globo, Folha, deve ser questionada, mas... E na Bahia, que segue tendo a PM mais letal do país há pelo menos 3 anos, governada pelo PT há quase 20 anos, ela faz essa pergunta. Eu acho também as PMs, né? Exatamente. Mas a população pede isso. É isso que eu estou falando. A gente tem que refletir, a gente enquanto população, nós que votamos,
Se a gente escolhe, se escolheu aquele governo do PT e o PT continua tratando a segurança pública daquele jeito na Bahia, não vote no PT. Vote em alguém que vá mudar essa realidade. É isso. Agora, se você vota naquilo, você vai ter aquilo. Se você está grávida, vai pedir o conselho de um padre se manter ou não o filho, você já decidiu. Você quer continuar com essa situação? É como estava acontecendo na última eleição aí a Prefeitura de São Paulo. O sujeito não fez nada, como lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O sujeito não fez nada pela Prefeitura, pelas enchentes, e o povo votou nele de novo. Então, se tiver enchente, alagar tudo, ele escolheu isso. Não pode ficar só criticando lá. Nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade. A Miriam Marques, lembrando que hoje, 18 horas, em frente ao Teatro Municipal, tem protesto contra a violência policial aqui em São Paulo. Gente, está indignada? Bota seu corpo lá para mostrar sua revolta. Obrigado, viu, Miriam, pela informação. Eu moro pertinho aqui do Teatro Municipal, quem sabe eu um pulo lá às 18 horas para dar uma olhada na manifestação, participar, olhar, testemunhar, cobrir, fazer uma reportagem para fora. Obrigado pela informação. A Lara Artemisia está dando uma resposta aqui, falando que faltou cobertura para um jovem de 17 anos que foi assassinado com 11 tiros de bruços no chão após levar chutes na cabeça por um PM. Bom, Lara, se você quer saber, assim, a cobertura realmente, São Paulo é maior a cobertura, né? Mas você pode encontrar crimes cometidos por policiais, e aí não estou justificando a Bahia, não. Claro, Bahia lidera, mas você tem crimes de PMs. Eu diria que no governo Bolsonaro foi dado assim meio a licença para matar, né? E como disse o Melo, aliás, o Melo não tocou nesse ponto específico, né, Melo? Mas nós tivemos muitos policiais, muitos delegados eleitos para o Congresso. Gente que foi eleita para o Congresso com essa proposta de matança, não? Opa, agora mesmo tivemos um deputado Sargento Fará dizendo que, aplaudindo o sujeito que deu 11 tiros num camarada de costas, nas costas. Aliás, o Derrite disse que não pode atirar nas costas sem nunca pode atirar nas costas de alguém. Se a pessoa aliás, isso que eu ia chamar a atenção. Ontem você trouxe ele publicou sobre o tiro nas costas, ele publicou aquele tweet que você trouxe e que ele sugere que pode se dar em algumas situações tiro nas costas. É absurdo. Aí, Melo, não sei se você acompanhou, logo em seguida ele botou um vídeo sobre a história que está repercutindo mais, que é do rapaz que foi jogado da ponte. Ele botou um vídeo e tanto no tweet quanto no vídeo ele posa de bonzinho, sabia, Melo? Ele posa de, olha, veja bem, esses não são nossos critérios, mas isso contradiz toda a história que você mesmo expôs ontem do Tarcísio, que me surpreendeu muito, né? Tarcísio no Haiti. E é o discurso com o qual eles se elegeram, não tem jeito. É o confronto, é a política do confronto. A polícia, eles já saem para isso. Aliás, várias vezes, de vez em quando aparece, depois some. Aqueles cantos que eles fazem enquanto estão fazendo exercício, é sempre, olha aí, cuidado aí que nós estamos indo aí para matar, eles já saem para matar. Caveira, selva, é isso. Nós somos vagabundos, como mostrou o vídeo da Marinha, nós somos vagabundos, nós somos o alvo deles. Nós somos o alvo. Nós temos que pagar o salário e ficar caladinho. Aí, como diz, se você não fizer nada, não vai lhe acontecer nada. Ou seja, fique quieto, fique mudo. Não é? Aí, pronto, não vai acontecer nada com você. Se você for... aquela música antiga do Gonzaguinha, tudo vai bem, tudo legal. Se você acordar
todo dia e falar tudo vai bem, tudo legal, então não vai ter problema com você. Talvez, né? Mas se acontecer um problema com você, ainda assim, você for uma pessoa inocente, como mataram um garoto de 4 anos aí, isso daí é um desvio. Isso aí é um fato isolado. Este ano, só em São Paulo, foram quase 700 fatos isolados. Na Bahia, 800 e poucos fatos isolados. Porque não é essa a orientação da polícia. Não é essa a orientação. No entanto, esses são os que morreram, né? Fora os que estão aleijados, que estão... Eu vi, ontem tinha uma imagem que eu vi, que estava no Twitter, de um jovem que até eu vou ver depois se ele sobreviveu. O sujeito tinha levado um tiro na cabeça, mas a câmera estava junto dele, tinha alguém filmando, mas o sangue escorria enquanto o policial estava conversando sobre outra coisa, o camarada imobilizado já, mas com sangue escorrendo assim, ó, aos borbotões, não era sanguinho descendo devagarinho, não, era uma cachoeira. Em vez de já terem levado o sujeito para o hospital, estavam ali conversando enquanto ele estava lá, como diziam os antigos, se esvaindo em sangue. É uma coisa de louco, rapaz, é uma coisa de louco. Pois pega a pessoa ferida, machucada, arrebentada, joga no camburão, vai de qualquer maneira. Sabe, é aquilo. Nós somos o alvo dele. Só para encerrar aqui, deixando aqui a palavra com a Lara, que tem falado da Bahia, ela fala, de fato, a escolha pela repressão a pretos e pobres na Bahia foi uma escolha política, decisão tomada pelo Rui Costa, que sucateou a Polícia Civil, diz a Lara. Muito bom esse nosso debate aqui, e você tem trazido coisas muito importantes, viu, Melo, nesses últimos dias, dando este cenário, dando uma recuada e olhando o cenário com um pouco mais de amplitude, assim, para esse comportamento das polícias militares. É isso da aí. Mídia. E da mídia, porque há uma indignação, um horror, mas Tarcísio em 26. Isso é só um desvio. É isso aí. Bom, deixa eu dizer uma coisa importante, que eu anunciei mais cedo, né? Amanhã, meu último dia. Na segunda-feira, este aqui em cima, senhor Luiz Carlos Azenha, né, passa a comandar aqui o Fórum Café ao lado da Rebeca. Está me informando aqui o Rovai nos bastidores. Que bom, Azenha, que bom que você vai ficar por aqui. Então, eu recebi essa missão do Rovai, mas é muito difícil, né, Mauro Lopes? Porque você é um cara brilhante, que faz um programa maravilhoso, e substituir você vai ser complicado, mas eu vou contar com a mesma turma que está aqui todo dia, contigo, com o Melo, com a mesma turma. Vamos tentar manter esse programa de sucesso que você comandou ao longo desse tempo. Vamos tentar manter esse programa de sucesso por mais um tempo, pelo menos, né? É uma responsabilidade muito grande essa, de manter o altíssimo nível. E o café não é só um nível alto, né? O café ele traz muitos assuntos, por decisão sua, obviamente, editorial, traz muitas novidades, né? Uhum. Pega assuntos que não estão na pauta, vamos dizer assim, e traz para o debate. Então, só posso elogiá-lo por todos esses anos, mas eu estou aqui na Fórum há menos tempo, acompanhando de perto o seu trabalho, e só posso dizer isso. Eu sou fã do café, me tornei fã em função disso, do café abordar temas que não estão na pauta e abordá-los com profundidade. Então, eu queria te deixar muitos elogios e vamos em frente. Obrigado. O meu comentário sobre isso é porque não é apenas excelente qualidade do trabalho do Mauro, essa excelente qualidade ser diária, porque você tocar isso aqui por 3 horas, né, equilibrando prato,
que puxa daqui, puxa dali, É sobe a imagem de justamente um, o que ele chama faz o com o outro. brilhantismo, ó. Equilibrar o prato E todo troca de dia. assunto, né? E troca de assunto. O assunto sai Exato. daqui, internacional vai, cultura. É muito bacana. Equilibrar esses pratos todos diariamente, e sempre com qualidade, não é para qualquer um, não. Isso aí tem que ser uma grande equipe. Não é uma... E isso tudo o Mauro faz sozinho, não é fácil. Quer dizer, sozinho não. Tem a ajuda da Rebeca e tem as outras pessoas, mas sem aquela raiz ali, né? Sem o tronco, os galhos não se seguram. É verdade. Agora, só uma coisa. Este Azenha, que me cobriu de elogios, boa parte deles imerecidos, é uma vaca sagrada do jornalismo. Gente, só uma coisa, a expressão vaca sagrada é uma expressão extremamente positiva, tá bom? Antes que alguém fale alguma coisa. Azenha é uma referência do jornalismo nacional e internacional, né? Então, uma grande alegria que ele esteja na liderança do fórum a partir da segunda. Rovai me informa, né? Além do Azenha e da Rebeca, que também a Ana Prestes e mais o Ivan vão ajudar nessa... Ô, Mauro Lopes, você vê, para tocar o programa em que você praticamente toca sozinho no bastidor, serão 4. Tá vendo? 4 para fazer uma coisa que hoje o Mauro praticamente... Isso dá uma ideia para você do que... Bom, mas amanhã eu estou de volta. Amanhã nos despedimos efetivamente. Tem mais Fórum Mídia e tem mais Fórum Café amanhã. Estamos por aqui. Beijão, Melo. E quase campeão brasileiro. Quase ontem, faltou um pouquinho. Palmeiras se salvou no último minuto ali. Ainda manteve. A Globo, foi só a Globo dividir a tela, deu aquele azar, rapaz. Foi Brizola já avisou. Mas é demais. Valeu. Até amanhã. Tchau, Zé. Até amanhã.